Como muitos de nós sabemos, o processo de evolução da humanidade é um processo relativamente lento. É um processo que se dá especialmente por 4 grandes caminhos. Esses 4 grandes caminhos são chamados de senda. A senda normal, a senda aberta, a senda do coração e a senda dos duplas. Evidentemente que se trata de uma síntese, se trata de uma simplificação, mas uma simplificação que dá alguma ideia da maneira como nós evoluímos, do propósito da vida, como que nós devemos levar a nossa vida de forma a nos tornarmos pessoas mais úteis no contexto social e pessoas mais felizes pessoalmente. Então, esses 4 grandes grupos, eles expressam um pouco a maneira com que nós levamos a vida e também a velocidade com que aprendemos, ou também a falta de velocidade com que aprendemos. De uma maneira geral, eu não vou me deter muito nisso, mas vou falar assim, a grosso modo. O que é a senda normal? O que é o caminho normal? É aquilo que é normal no mundo. É um processo de aprendizado lento, um processo aos trancos e barrancos, repetindo os mesmos erros, e dessa forma a humanidade vai indo. Às vezes até parece que a humanidade está evoluindo, embora isso seja apenas uma aparência. Como nós podemos ver com a história, os gregos apresentaram um desenvolvimento intelectual que aparentemente foi perdido durante a Idade Média. Aí se pode dizer assim, então, que evolução é essa? Aquela evolução que a civilização grega chegou, foi perdida no tempo? Mas a própria história nos mostra que no chamado Renascimento houve um resgate da cultura grega, houve um resgate da civilização greco-romana e isso até se tornou a base da era científica que começou no século XVII, como nós sabemos. Então, de uma maneira geral, nós podemos ver pelo processo histórico que os avanços da humanidade como um todo são lentos. Agora, há um momento em que o indivíduo resolve viver de uma maneira inteligente. Ele resolve assumir as rédeas do seu próprio destino. E dessa forma, ele acelera o seu processo de evolução. Ele passa a conectar as causas com os efeitos, procura não repetir os mesmos erros, e dessa forma ele passa da senda normal para a senda aberta. A senda aberta não é mais que uma maneira inteligente de viver. E essa maneira inteligente de viver inclui processos como a yoga, inclui processos como o estudo das leis da vida,
e etc. Mas num processo de tentativa e erro, embora de uma forma mais inteligente, o indivíduo acelera o seu processo de evolução. Mas ele, mais ou menos, é o mestre de si mesmo. Ele vai aprendendo com os seus estudos, com os seus erros, com os seus acertos e vai vivendo. É um aprofundamento dessa senda aberta. Na hora que o indivíduo, vivendo inteligentemente, ele percebe que o sofrimento à sua volta é muito maior do que o seu e que os meios que ele tem de poder ajudar a humanidade em conjunto, poder diminuir o sofrimento à sua volta, são limitados. Então, ele passa a querer evoluir para o bem de todos os seres. Dessa maneira, ele entra na senda do coração. E ele se conecta com as grandes forças que guiam a humanidade rumo ao bem. Então, há uma diferença substancial entre trilhar a senda aberta e trilhar a senda do coração. Por quê? Porque na senda aberta, o foco principal é o desenvolvimento pessoal. Na senda do coração, o desenvolvimento pessoal é um meio de poder auxiliar o conjunto. E, segundo consta, a literatura teosófica mostra isso amplamente, o processo chamado senda do coração é um processo muito mais rápido, porque o indivíduo se conecta com energias outras que ajudam com que o seu desenvolvimento seja acelerado. Que energias outras são essas? Vamos dar um exemplo assim bem simples. Nós estamos agitados. Uma situação que mais ou menos todos nós passamos de uma maneira ou de outra. Queremos nos acalmar. Entramos numa igreja e começamos a fazer uma oração. A calma vem mais rápido? Ou é mais fácil conseguir a calma sozinho? A igreja, ela tem impregnada nas suas paredes a energia de todos aqueles que foram ali orar. Então, é uma maneira que você se conecta com uma outra energia em que o efeito é muito mais rápido do que se você tentar fazer sozinho. Isso é apenas um exemplo e a gente poderia dar muitos outros. Mas, na medida que a oração é um excelente exemplo nesse sentido. Quando nós recitamos um Pai Nosso, nós criamos uma forma mental que se une à forma mental de todos aqueles que já recitaram o Pai Nosso em todos os tempos. Então essa forma mental é muito mais poderosa quando ela se une com a forma mental de outras pessoas também. Então, nesse sentido, dentro dessa lógica, a senda do coração é um aceleramento da senda aberta, mas um aceleramento que tem uma tangente, que visa
o auxílio a todos os seres. Nós podemos ver que todas as grandes religiões, de uma maneira ou de outra, elas nos mostram que o caminho é ajudar a todos os seres. Esse é o caminho mais rápido, embora não necessariamente o mais fácil. Quando no cristianismo se diz que se alguém te bater numa face, dê a outra face, não está mais do que repetindo uma frase do hinduísmo que diz: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Perfumar o machado que fere o sândalo não deixa de ser dar a outra face. E nós podemos ver que todas as grandes religiões, elas apontam para esse caminho de auxílio ao próximo. Isso está ligada à filosofia perene de todos os tempos. Então nós vamos falar um pouco dessa filosofia perene de todos os tempos e da relação disso com o nosso trabalho teosófico. Nessa senda do coração, nesse caminho do ocultismo ou da filosofia perene, temos instrutores da humanidade, temos grandes seres que normalmente foram aqueles que iniciaram grandes religiões. Podemos dar como exemplo o Mestre Jesus, podemos dar como exemplo o Senhor Buda. Seres de um outro desenvolvimento espiritual muito maior que o nosso, que estão ansiosos por ajudar-nos a passar por essa etapa, de forma que possamos ajudar ao próximo e de forma que possamos aprender a ser mais felizes. Esses grandes seres, na filosofia da Índia, são chamados de Mahatmas. O que são Mahatmas? Nós vemos uma definição de Blavatsky sobre o que é um Mahatma. Um Mahatma é um personagem que, por meio de educação e treinamentos especiais, desenvolveu aquelas faculdades superiores e atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade comum adquirirá depois de passar por séries inumeráveis de encarnações durante o processo de evolução cósmica, desde que, naturalmente, nesse meio tempo, ela não vá contra os propósitos da natureza. Ou seja, um Mahatma é um ser que já passou por toda a nossa etapa de evolução. É um ser, todos nós seremos Mahatmas um dia. E os Mahatmas foram ontem o que nós somos hoje. Ou seja, são resultado da evolução espiritual da humanidade. Então, na verdade, as religiões existem como instituições formadas por esses Mahatmas para ajudar na instrução da humanidade, para ajudar na evolução da humanidade. Então, aquele ser que realmente resolve se tornar um santo, ele entrou no caminho que leva
que o leva a se tornar um Mahatma mais rapidamente. Então, um ocultista, o que é? Um ocultista é aquele que está no caminho de virar santo. É aquele que está no caminho de desenvolvimento acelerado para o bem de todos os seres. E aí nós podemos dizer assim, para nós ainda falta um pouquinho, mas vamos tentar ver o que diz a literatura teosófica sobre um ocultista e qual a diferença entre um ocultista e um teosofista. Blavatsky, em Ocultismo Prático, nos diz: é fácil tornar-se um teósofo. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta, que encontre mais alegria em ajudar o seu próximo do que em receber ajuda para si mesmo, que esteja sempre pronto a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros, que ame a verdade, a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possa oferir, é um teósofo. Vocês acham isso fácil? Provavelmente isso é um pouco mais complicado do que as nossas aspirações imediatas, não é verdade? Ela diz que isso, comparado com ser um ocultista, é uma coisa extremamente fácil. O ocultista é aquele que adquire a capacidade de fazer o bem que deseja. Então ela diz assim: algo completamente diferente, porém, é trilhar o caminho que conduz ao conhecimento do que é bom fazer, assim como ao reto discernimento entre o bem e o mal. Um caminho que também conduz um homem até aquele poder através do qual ele possa fazer o bem que deseja, muitas vezes sem precisar aparentemente levantar um dedo sequer. Hoje em dia, nós temos muitos gurus vendendo iluminação em um fim de semana, espalhados pelo mundo. Parece que essa coisa não é tão simples como querem fazer parecer. É realmente um processo acelerado de santidade. Aí vocês poderiam perguntar: então, qual é o nosso papel como teosofistas nesse pedaço? Por que nós estamos estudando religiões comparadas? Por que nós comparamos religiões com ciências, filosofias? Por que tentamos entender a vida? Queremos nos tornar santos? Queremos ter subsídio para entrar nesse processo de uma maneira séria? Talvez alguns de nós, mas certamente não todos. Qual é o nosso papel? Que relação existe entre o trabalho teosófico e esses grandes instrutores que foram os precursores das grandes religiões? É mais ou menos disso que nós vamos tentar dar umas pinceladas, pensar juntos essa noite. Segundo consta, o processo de santidade, o processo de ocultismo, o processo de aproximação real em relação à filosofia perene, é um processo que envolve provações.
Provações nas quais toda a nossa natureza se desabrocha. As nossas qualidades, os nossos defeitos. Nos adverte Blavatsky. A todos os candidatos se advertiu que deveriam esperar alguns anos para que comprovassem a aptidão e que deveriam passar por uma série de provas. O aspirante é atacado inteiramente no lado psicológico da sua natureza, e o resultado é o desenvolvimento de todos os germes, bons e maus, que há nele e em seu temperamento. A regra é inflexível e ninguém escapa, quer ele apenas escreva uma carta para nós ou formule na privacidade do seu próprio coração um forte desejo de comunicação e conhecimento ocultos. Então, parece que, de uma maneira ou de outra, querendo ir muito longe ou não querendo ir tão longe assim, nós não escapamos desse processo, mesmo que o nosso engajamento não seja tão profundo. Se nos fala que nós deveríamos ter uma vestimenta adequada, nós teríamos que nascer com condições especiais para que pudéssemos efetivamente nos tornar santos. Se nessa batalha mortal o Shela tem um único vício dissimulado, esse vício se tornará visível. O verniz das conveniências sociais, que estamos todos cobertos, deve perder até a sua última capa. Então, provavelmente, nós não nascemos com essa vestimenta adequada. Provavelmente, nós ainda temos muitos defeitos, embora gostaríamos de nos engajar num trabalho sério que nos trouxesse real felicidade e que nos tornasse pessoas felizes, que nos tornassem pessoas de bem com a vida, o que nem sempre também é uma coisa fácil, porque atrasar o nosso desenvolvimento espiritual também significa atrasar a nossa capacidade de sermos felizes. Atrasar a nossa capacidade de sermos realmente agentes de transformação social. Então, esse é um processo que merece um pouco mais de cuidado. A Voz do Silêncio, os aforismos 173 e seguintes, nos dá uma dica muito importante. Nos mostra que esse caminho precisa ser começado, mas talvez ele seja mais longo do que suspeitamos. Nos diz a Voz do Silêncio: ninguém, Olanu, se torna Arhan na existência em que a alma começa pela primeira vez a ansiar pela libertação. Arhan é um ser liberto, também chamado de Arhat, ou aquele que alcançou a salvação. Então, ninguém alcança a salvação na existência em que a alma começa pela primeira vez a ansiar pela libertação. Mas, ó tu ansioso, a nenhum guerreiro voluntário da fera luta entre o vivo e o morto, a nenhum recruta jamais poderá ser-lhe negado o direito de entrar na senda que conduz ao campo de batalha.
Porque ou vencerá ou cairá. Sim, se vence, o nirvana será seu. Antes de abandonar a sua sombra, a sua envoltura mortal, essa causa prenhe de angústias e de dor inevitáveis, os homens honrarão nele um Buda grande e santo. Ou seja, nessa fera luta entre o bem e o mal, aquele que vence se torna um santo. Um grande Buda, reconhecido por seus irmãos antes de abandonar essa envoltura mortal de sofrimento. E se cai? E se cai, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que matou na última batalha não voltarão à vida no próximo nascimento que lhe tocará. Ou seja, as provas que nós passamos. Praticamente não precisamos passar por elas de novo. As provas que nós não passamos, temos que continuar ralando até aprendermos suas lições. E dessa forma, nós estamos criando condições para nos libertarmos do sofrimento, para nos convertermos em agentes úteis para a sociedade. Mas é um processo lento. As provas que conquistamos, conquistamos. As que não conquistamos, temos novas batalhas pela frente. E isso vai se prolongar na medida do nosso empenho, na medida do nosso esforço. Eu acredito que muitas pessoas que buscam a vida espiritual com seriedade, provavelmente já começaram essas batalhas em outros momentos que talvez não se recordem, mas não ganharam todas as batalhas e por isso estão aqui se esforçando em direção à espiritualidade, porque ainda faltam vícios, ainda faltam algumas imperfeições, ainda não foram vencidas. Então, eu acredito que essa seja a condição da maioria dos teósofos ao redor do mundo. Qual é a relação do nosso trabalho com a filosofia perene, com esses Mahatmas, essas grandes almas que guiam a humanidade? Nós estamos no meio do caminho. Blavatsky nos aconselha em Ocultismo Prático que nós devemos nos tornar benfeitores da humanidade. E que isso acelerará em muito o nosso desenvolvimento. E nos converterá em agentes de transformação social. Então ela diz assim: um homem que queira manejar uma espada de duplo corte deve ser um mestre completo no manejo da espada sem corte, para que não venha ferir a si mesmo ou, o que é pior, ferir a outros na primeira tentativa. Nós devemos treinar, treinar, treinar. Talvez de brincadeirinha, como fazem os pajens da Távola Redonda, que com suas espadinhas de madeira vão defender o bem.
ainda não tem espadas que cortam. Aquela espada que é o diamante da sabedoria, que corta as ilusões, ainda não está ao nosso alcance, porque poderíamos ferir a nós mesmos e a outros. Precisamos começar com as espadinhas de madeira, treinando-nos, tornando-nos benfeitores da humanidade. A meta do filântropo deve ser a iluminação espiritual dos seus semelhantes. E seja quem for que trabalhe com altruísmo para esse objetivo, coloca-se necessariamente em comunicação magnética com nossos chelas e conosco. Dessa forma, como crianças espirituais, como aqueles que já começaram essa jornada espiritual, mas que ainda não venceram todas as batalhas, nós podemos ajudar os nossos semelhantes. E essa tentativa de ajudar os nossos semelhantes nos colocará em comunicação magnética com aqueles que querem ajudar a humanidade como um todo. O ocultismo é um caminho estreito. Blavatsky nos define. Há um caminho íngreme, cheio de espinhos, rodeado de perigos de todo tipo, mas ainda assim um caminho. É ele que leva até o coração do universo. Posso dizer a vocês como encontrar aqueles que mostrarão um único portal secreto que conduz ao interior. Para aqueles que vencem, há uma recompensa de valor indescritível, o poder de abençoar e salvar a humanidade. Para aqueles que são derrotados, há outras vidas em que o êxito poderá ser alcançado. Sim, provavelmente o caminho estreito ainda é muito estreito para nós. Qual o nosso papel como teósofos nesse trabalho da grande hierarquia oculta? O trabalho da grande hierarquia oculta poderia ser comparado a um trabalho de pós-graduação espiritual. Mas para que a humanidade como um todo chegue à pós-graduação espiritual, precisa ter passado pelo ensino fundamental, precisa ter passado pelo ensino médio. Nós podemos, humildemente, nos transformar em professores primários. E, nesse sentido, há um esclarecimento que precisa ser feito. Nós vimos 13 mil pessoas na rua contra os ataques terroristas na Espanha. Nós vimos muitas pessoas inocentes, mortas, sem um propósito que seja suficientemente claro, que fosse suficiente para ferir e matar tanta gente inocente. Esse é um problema
de falta de esclarecimento espiritual. Esse é um problema de achar que o mal se deve combater com mais mal ainda. Vocês podem dizer, mas as grandes potências mataram muitos no Iraque e em outros lugares também. Fizeram bem? Com certeza não fizeram bem. Mas o mal não se resolve com o mal. Há um esclarecimento espiritual que é extremamente necessário para a humanidade como um todo. Esse simples, que o mal não se resolve com o mal. Que nós somos irmãos. Nós viemos da vida una. Nós somos centelhas da vida una. E se nós ferirmos ao nosso irmão, nós estamos ferindo a nós mesmos. Esse é um esclarecimento básico. Tudo que nós fizermos terá suas consequências. E o mal que nós causarmos a outro voltará a nós como uma consequência kármica. O processo se dá através de encarnações sucessivas, no qual nós colhemos o resultado daquilo que plantamos e dessa forma vamos evoluindo. Esses são esclarecimentos básicos que cada um de nós aqui pode levar ao seu semelhante. E que, na hora que a humanidade como um todo perceber essas verdades simples, o mundo será outro. Então, há um esclarecimento espiritual, de bases espirituais, que nós aqui e agora, como seres limitados, imperfeitos, longe de sermos santos, podemos fazer aqui e agora. E dessa forma estaremos contribuindo com o trabalho da grande hierarquia oculta. Estaremos espalhando subsídios para que as pessoas possam viver, para que nós todos possamos viver de uma maneira mais útil e mais feliz. Há algumas passagens das cartas dos Mahatmas que falam especialmente da utilidade dessa missão simples, que cada um de nós pode executar nas suas vidas, nos seus relacionamentos. Então vamos ver o que grandes seres nos aconselharam nesse sentido. Para que as nossas doutrinas ajam de forma prática sobre o assim chamado código moral, ou as ideias de retidão, pureza, autoesquecimento, caridade, etc., temos de popularizar um conhecimento de teosofia. Que conhecimento de teosofia é esse que nós temos que popularizar? Esses básicos que eu acabei de falar, por exemplo, que colhemos o fruto das nossas ações. Não adianta fugir dos nossos erros, porque eles geram resultados que voltam a nós invariavelmente. Essa é uma. A evolução se dá como um todo para todos. Somos todos irmãos, membros
de uma grande família chamada humanidade. E o que fizermos para os nossos irmãos, estamos fazendo para nós mesmos, porque a humanidade é una. O que caracteriza o verdadeiro teosofista é a dedicação à busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto, beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. É verdade que para fazer isso, nós temos que vencer as nossas limitações. Mas de uma maneira ou de outra, vencer as nossas limitações é pré-requisito para o que queremos. Ser mais úteis aos nossos semelhantes. Sermos felizes. Uma pérola solitária logo desaparece em meio a um monte de falsos diamantes, quando não há um joalheiro que chame atenção sobre o seu valor. Rapidamente, ideias como a violência é um mal necessário, a pena de morte alivia o peso social dos impostos. Rapidamente, ideias como essas se infiltram na mentalidade coletiva e se confundem com as pérolas que são o entendimento da unidade da vida, a lei do karma, a lei da reencarnação, a lei da evolução. Rapidamente, as ideias se confundem. Se confundem para a humanidade como um todo e às vezes se confundem até para nós mesmos, porque nós somos parte dessa humanidade. Então, é preciso saber diferenciar os falsos diamantes das pérolas. Esse é um trabalho intelectual. E esse é um trabalho intelectual que cumpre especialmente aqueles que estão fazendo alguns esforços em relação à espiritualidade, desempenhar para si mesmos e para os seus semelhantes. Outro detalhe: na ciência oculta, os segredos não podem ser transmitidos subitamente, mediante uma comunicação escrita, nem mesmo oral. Se assim fosse, tudo que os irmãos teriam que fazer seria publicar um manual de instruções que poderia ser ensinado nas escolas ao lado da gramática. Nós precisamos aprender uma lição e depois a outra. Não podemos ingressar na universidade enquanto não passamos por todas as etapas do ensino fundamental e do ensino médio. Na ciência oculta, parece que as coisas também funcionam dessa forma. Mas há um estímulo. Se os seus esforços ensinarem ao mundo, ainda que seja uma só letra do alfabeto da verdade, dessa verdade que outrora permeou todo mundo, sua recompensa alcançará você infalivelmente. Qualquer trabalho em termos de melhoria social que nós fizermos, melhoria social em todos os níveis, melhoria social na nossa própria família, na nossa própria quadra, na nossa própria cidade,
no nosso país, no nosso mundo, na nossa própria administração dos vários níveis do nosso ser. Então, ainda que estejamos longe do caminho da perfeição, num sentido estrito, da senda da santidade propriamente dita, há um trabalho extremamente útil que podemos e devemos fazer na nossa modesta posição de aspirantes à verdadeira espiritualidade. Nas cartas dos mestres, eles nos esclarecem que há feridas da alma que nenhum cirurgião pode curar. E essas feridas da alma deveriam ser tratadas por nós. Há uma passagem muito comovente que fala: somos conduzidos, senhora, é uma carta pessoal, uma senhora, né? Uma senhora alemã. Somos conduzidos, senhora, ao vórtice do destino preparado previamente por nós para nós próprios, assim como um navio no maelstrom, um redemoinho no meio do mar, exato, um vórtice, exatamente. Então, na verdade, todos nós somos conduzidos pelas mãos do karma ao vórtice preparado para nós por nós mesmos. Agora você começa a compreender isso. O que irá fazer? Não pode resistir ao destino. Você está pronta para fazer a sua parte no grande trabalho de filantropia? Você ofereceu-se para a Cruz Vermelha. Mas, filha, existem doenças e feridas da alma que não podem ser curadas pela arte de nenhum cirurgião. Irá auxiliar-nos a ensinar a humanidade que os doentes da alma devem curar-se a si próprios? Sua ação será a sua resposta. Essa última parte é muito importante. Sua ação será a resposta. Não é só falar bonito. Não é falar em fraternidade para os 4 cantos do universo, de forma que a gente até se esqueça de ser fraterno. Não é isso. As nossas ações têm que ser gradualmente, paulatinamente, compatíveis com o nosso discurso. Nós respondemos se queremos ajudar agindo dessa forma e não falando que isso seria desejável. Irá auxiliar-nos a ensinar a humanidade que os doentes da alma devem curar-se a si próprios? Quem são os doentes da alma? Somos nós. Nós, humanidade como um todo, com feridas que nos machucam. Devemos curar-nos a nós próprios, ainda que não possamos fazê-lo de uma só vez, porque muito provavelmente não temos capacidade de fazê-lo de uma só vez. Mas o esclarecimento para nós próprios e para os demais de que isso pode e deve ser feito é uma tarefa que certamente está ao nosso alcance. Se estamos nesse barco ou não,
depende de nós. Dizem os grandes seres: irá você tentar, para diminuir a distância entre nós, libertar-se da rede da vida e da morte em que todos eles estão presos e acalentar menos luxúria e desejo? Somos nós que vamos fazer isso ou não? O arbítrio é inteiramente nosso. Parece que faz parte do plano, que nós nos engajemos nessa tarefa. Há uma passagem, que é a passagem que eu mais gosto, a passagem para Francisca Arundel, na carta número 4, onde é dito: vocês pensam que a verdade lhes foi mostrada apenas para o seu próprio benefício? Que quebramos o silêncio de século para o proveito de apenas um punhado de sonhadores? As linhas convergentes dos seus karmas conduziram a cada um e a todos para essa sociedade, como para um foco comum, de modo que cada um pudesse auxiliar a produzir os resultados interrompidos em encarnação anterior. Nenhum de vocês pode ser tão cego a ponto de supor que esse é o seu primeiro contato com a teosofia. Devem compreender certamente que isso seria o mesmo que dizer que os efeitos são gerados sem causas. Saibam, portanto, que agora depende de cada um de vocês se daqui para frente deverão lutar sós em busca da sabedoria espiritual, através dessa e da próxima encarnação, ou em companhia dos seus atuais associados, e grandemente auxiliados pela simpatia e aspirações mútuas. Ou seja, muito provavelmente, para nós que somos ainda crianças espirituais, esse foco comum nos é de grande utilidade. Somos fortemente auxiliados pela simpatia e aspiração mútua, de forma que possamos dar continuidade a essa jornada espiritual. E também, se os nossos defeitos nos incompatibilizarem, a que possamos conviver com os nossos irmãos, muito provavelmente nós nos afastaremos e teremos, talvez em próximas encarnações, como é dito aqui, que lutar sozinhos em busca da sabedoria espiritual. Talvez juntos, nos esclarecendo mutuamente, compartilhando nossas aspirações, possamos ser muito auxiliados. E eu sinto que isso particularmente acontece para mim no convívio com os meus irmãos nessa comunidade. Pelo fato de unirem-se a outros simpatizantes nessa organização, eles são estimulados a se esforçar e incitam uns aos outros a pesquisar. A união sempre aumenta a força, e como o ocultismo em nossos dias se assemelha a um esforço desesperado, a união e a cooperação são indispensáveis. A união, na verdade, implica a concentração de força vital e magnética contra as correntes hostis do preconceito e do fanatismo. Ou seja, há um propósito de esclarecimento ao mundo como um todo, e há um propósito de uma
comunidade como essa, aqui unida, no qual nós compartilhamos nossas aspirações recíprocas, nós estimulamos uns aos outros no esforço em direção ao bem, em direção à verdadeira fraternidade, em direção a um mundo melhor. Obrigada.